E aí, galera, se vocês estão a fim de ficar fera na matemática necessária para estudar cálculo 1, como as pessoas chamam de pré-cálculo, então assista essa nossa primeira aula de revisão da matemática necessária para o estudo do cálculo. Primeiramente, vamos deixar claro que a gente está usando o livro do James Stewart. Muitos vídeos aqui no YouTube vão usar os mesmos exercícios, mas sabe que são os mesmos exercícios porque são os exercícios do livro do James Stewart, tá? A única diferença é que aqui a gente está deixando bem claro de onde a gente tirou esses exercícios. Então lá tem um teste de verificação, ou seja, se você tiver a fim de verificar se você está com algum buraco na matemática que você precisa tampar, você pode resolver esses exercícios e ver se tem algum deles que você não conseguiu, você tem que revisar os conceitos sobre aquele assunto, tá? Então o primeiro teste que aparece ali é sobre propriedades de potência. Então, por exemplo, aqui a gente tem ali, ó, na letra A e na letra B, uma diferença muito importante na propriedade de potências, que é quando você tem o menos dentro do parênteses ou fora do parênteses, quando você tem uma potência. Então, por exemplo, ali na letra A, menos 3 está sendo elevado à quarta. Então, o menos 3 vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Você tem que dar mais 81. Já na letra B, o menos está fora do... O que acontece é isso aqui, ó. O menos não está elevado à quarta. Então isso aqui vai dar menos 81. Isso é importante porque faz uma diferença, né? E se você não souber, você pode acabar errando à toa. Aqui na letra C, por exemplo, já é uma outra situação, que é a situação do expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu tenho que fazer é inverter o numerador com o denominador. Então isso é 1/3 elevado à quarta. Ou seja, quando eu inverto o numerador com o denominador, a potência troca de sinal. Essas propriedades todas estão aqui, ó. Essa, no caso, é essa daqui, ó. Propriedade da potência negativa. Porque aqui o 3 é como se fosse 3 sobre 1. Beleza. A letra D, ele mostra a propriedade de divisão de potências com a mesma base. O que você deve fazer é repetir essa base e subtrair os expoentes. Então, 5/23 dividido por 5/21 é 5 elevado a 23 menos 21. É 5/4. O que deve dar 625. Isso explica por que o expoente 0 dá sempre 1. Porque seria como se eu estivesse dividindo duas potências de mesma base com o mesmo expoente. Aí, quando eu subtraísse os dois expoentes, daria 0. E o que acontece quando eu estou dividindo duas coisas iguais? Dá 1. Então, uma potência 0 subentende-se uma divisão de duas coisas iguais. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto 0. Na letra E, a gente tem mais um exemplo de expoente negativo. Então, o que eu faço simplesmente é inverter numerador com denominador e trocar o sinal do expoente, sem trocar o sinal da base. Embaixo você só inverte, em cima que você troca o sinal. E aí aqui é a propriedade de potência de frações. Como a gente pode ver aqui, ó, quando eu tenho uma fração elevada ao expoente, o que eu faço é elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Então aqui seria 3² sobre 2², 9/4. Para finalizar, a gente tem uma situação aqui de expoente negativo, mais uma vez. Então 16 elevado a menos 3/4. Nesse caso também é expoente fracionário além de negativo. Isso então é 1 sobre 16 elevado a 4/3. Porém, 4/3 isso é a raiz cúbica de 1 sobre 16 elevado à quarta. Essa propriedade eu não coloquei ali, então eu vou colocar aqui no cantinho para vocês agora. Essa propriedade é assim, ó. A raiz de índice x de a elevado a y é a elevado a x sobre y. E é assim que você transforma raízes, em expoentes fracionários. Pode ser muito conveniente em algumas situações. Nessa situação aqui, o que a gente tem que fazer ali é transformar o 16 em 2/4. E aí isso fica uma coisa desse tipo aqui, ó. 2 elevado a 4 vezes 4. Então isso é raiz cúbica de 1 sobre 2 elevado a 16. Então isso dá para tirar 2/5 e sobra isso aqui. Bom, legal. Continuando aqui a nossa revisão com os livros do James Stewart. Em seguida ele pede para simplificar esses radicais aqui. Então, começando aqui pela letra A, raiz de 200 e raiz de 32. O que a gente tem que fazer aqui é fatorar. Quando eu tenho uma raiz assim que eu preciso fazer na mão, eu vejo os fatores. Então, nesse caso aqui,
você percebe que eu posso, como a raiz é quadrada, eu posso ir tirando de 2 em 2. Então isso vai ser 2 vezes 5 e sobrou um 2 lá dentro. E com 32 eu faço a mesma coisa. Eu vou dividindo e depois eu tiro de 2 em 2. Fica 4 e sobra um 2 lá dentro. E aí fica 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, 6 raiz de 2. Bom, foi o primeiro. Para fazer o segundo, a gente vai usar mais uma vez aqui umas propriedades de potência. 3a ao cubo, b ao cubo, e aí eu tenho 4ab2 ao quadrado. Então eu repito esses aqui, e esses números que estão dentro de parênteses, como é uma potência de produto, todos ficam elevados. Então é 4 ao quadrado, a ao quadrado e b ao quadrado ao quadrado. Repetindo todo mundo, que b ao quadrado, você multiplica as potências b à quarta. Agora você junta, né? 3 vezes 4 ao quadrado, a ao cubo com a ao quadrado é a à quinta, b ao cubo com b à quarta é b à sétima, e aí fica isso, né? 3 vezes 16, 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 6 é 18, 48, a quinta, b à sétima. Se eu não errei nenhuma bobagem, é isso. E aqui, para finalizar, ele também dá um exercício aqui para usar as potências. Então, primeira coisa, tem uma potência negativa, então você inverte, troca numerador com denominador, e aí você pode trocar o sinal do expoente. E aí, nesse caso, todo mundo vai ficar elevado ao quadrado, e você pode também juntar primeiro ali x com x, por exemplo, y com y, tá? Então, a gente vai ter, de qualquer forma, aqui 3 ao quadrado, x a 2 menos 3 sobre 2, y a menos meio menos 3. Então, sinceramente, esse exercício aqui é um exercício de mau gosto do Stuart, tá? Não é um livro perfeito, não. Esse aqui, por exemplo, é um exercício de mau gosto que já devia ter vindo antes. Ele só é chato. Fica x elevado a 2 menos meio é menos meio menos 3 meios é menos 7 sobre 2, e aqui deu 3 ao quadrado mesmo, elevado ao quadrado. E aí, resolvendo isso, vai dar x a menos 1, y a menos 7 e 3 à quarta. Se eu errei alguma coisa aqui, sinceramente irrelevante. Isso é uma verificação. Você tem que se sentir seguro de fazer um exercício desse. Se você olhar para o exercício desse e não se sentir seguro, eu me sinto seguro, eu só acho ele chato, trabalhoso. Mas não que eu olhe e fale, não vou conseguir fazer. Eu olho e falo, poxa, isso aqui é fácil, mas dá maior trabalho. Então, essa é uma atitude minha de quem já conhece a matéria. Se você não entendeu isso aqui, é sinal que você precisa revisar esses conceitos de potência, beleza? Bom, continuando, agora essa parte da verificação pede para resolver esse tipo de expressão, simplificar esse tipo de expressão. Nada mais é da gente relembrar as propriedades de distributiva, produto de raízes. Então vamos começar ali pela letra A, fazendo aqui, ó, 3 que multiplica x mais 6, mais 4 que multiplica 2x menos 5. Então isso fica 3 vezes x, 3x e 3 vezes 6, 18. Famosa propriedade distributiva. O 3 está multiplicando o x mais 6, então ele multiplica tanto o x quanto 6. Aqui o 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 5, menos 20. E agora eu junto os termos semelhantes. As letras iguais com as letras iguais e os números com os números. Então aqui eu tenho 3x mais 8x, 11x e 18 menos 20, que é menos 2. Então terminou aqui 11x menos 2. Na letra B, x mais 3... que multiplica 4x menos 5, e também vamos fazer distributiva. X vezes 4x, 4x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 3 vezes 4x mais 12x. 3 vezes menos 5, menos 15. Então 4x ao quadrado mais 7x menos 15. Mais um exercício trabalhando a propriedade distributiva da multiplicação. Na letra C também é uma distributiva muito conhecida porque a gente está multiplicando termos conjugados. Só trocou o sinal. Raiz de A vezes raiz de A é A. A raiz é o número que multiplicado por ele mesmo dá A. Mais precisamente, raiz de A vezes raiz de A é raiz de A ao quadrado. Por isso é A. Raiz de A vezes menos raiz de B é menos raiz de AB. E raiz de B vezes raiz de A é mais raiz de AB, ou de BA, que é a mesma coisa. Então isso aqui se cancela. E por último, menos B. Então o resultado disso aqui é A menos B. Continuando aqui na letra E, uma propriedade conhecida como um produto notável,
que vale a pena até ser decorado, mas que você pode sempre resolver por distributivo. Então, o que é x mais 2 ao quadrado? É x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Eu posso começar a distributiva pelos dois primeiros fatores. Então, x vezes x ao quadrado, x vezes 2, 2x, 2 vezes x, 2x novamente, e 2 vezes 2 é 4. E aí eu faço a distributiva mais uma vez. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes 2x, 2x ao quadrado, 2x de novo, então 2x ao quadrado de novo, mais 4x, e por último eu vou fazendo isso com 2. Então fica ainda mais 2x2, mais 4x, mais 4x, mais 8. Agora eu junto, x ao cubo só tem 1. 2x2 com 2x2 com 2x2, 6x2. 4x com 4x com 4x, 12x, mais 8. Resolvemos pela distributiva. Existe, dá para decorar, é o cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro pelo quadrado, o quadrado do primeiro pelo segundo, aí depois 3 vezes o primeiro quadrado do segundo. É mais fácil, acho, fazer a distributiva quando precisa do que decorar. Então, podemos ir para a próxima. Bom, nessa daqui ele pede para a gente fatorar, né? Simplificar, é uma revisão de fatoração. Então, na letra A a gente tem uma diferença de quadrados, isso é um caso importante de fatoração. Então, 4x ao quadrado menos 25, você tem que lembrar do caso a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é o produto da soma pela diferença de dois números. Então, aqui é o quadrado de 2x, aqui é o quadrado de 5. Logo, isso é o produto de 2x mais 5 por 2x menos 5. Na letra B a gente precisa resolver 2x ao quadrado mais 5x menos 12. Resolver, no caso, não é resolver, é simplificar, então é fatorar. Preciso das raízes dele, então eu preciso fazer Bhaskara aqui. Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes 2. Porque se eu tenho as raízes de uma expressão do segundo grau, eu posso fatorar, fazendo x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Esse é o teorema fundamental da álgebra. Então, estamos aqui com uma revisão de álgebra, é importante falar nisso. Aqui fica menos 5 mais ou menos 25 e 48 vezes 2, 96. 96 mais 25, 121, cuja raiz é 11. Então, é menos 5 mais ou menos 11 sobre 4, ou seja, menos 5 mais 11, 6 sobre 4, ou 3 sobre 2. Menos 5 menos 11, menos 16 sobre 4, ou menos 4. Então, eu posso fatorar como x menos 3 sobre 2, que multiplica x menos menos 4. Então, fica x mais 4. Essa é a forma fatorada dessa expressão aqui, tá? Na letra C, eu também tenho que achar as raízes aqui. Como é uma equação do terceiro grau, o mais natural é que eu consiga achar uma das raízes por inspeção, colocando um número aqui no lugar e vendo se vai dar zero. Talvez com 2, 8, porque o 2 seria 8, menos 3, menos 12, menos 16, não, esse seria mais, não, seria mais 8, né? Mais 8, mais 12. Entendeu? Intuitivamente aqui eu achei. É o 2. Então eu sei que eu posso dividir isso por x menos 2, que aí eu encontro o resto do polinômio. Então x3 menos 3x ao quadrado menos 4x mais 12, eu vou dividir isso por x menos a raiz, que eu encontrei, que é o 2. Então, aqui eu poderia fazer Brillouin, é bem mais fácil, né? Então eu vou fazer aqui rapidinho Brillouin, tá? Então, se você não lembra, você tem que lembrar para estudar cálculo, tá? Eu não posso parar e fazer uma aula, teria que fazer uma aula só sobre isso. Então, o 2 é a raiz, eu coloco aqui os coeficientes, 1. É a mesma coisa que fazer a divisão que eu estava fazendo aqui. Menos 4 e 12. Então, eu repito aqui. 2 vezes 1, 2, com menos 3, menos 1.
2 vezes menos 1, menos 2, menos 6. 6 menos 12, o resto é 0. Então o que sobrou aqui é x, 2, menos x, menos 6. Aí eu acho as outras raízes, que seria soma 1, produto menos 6, é 3 e menos 2. Perfeito, galera. Então se a gente descobriu que tem as raízes 2, menos 2 e 3, então dá para fatorar como x menos 3, x menos 2, x mais 2. Mais uma vez usando o teorema fundamental da álgebra. No teste de verificação, ele ainda dá uma equação aqui do quarto grau, mas que você vai conseguir transformar em duas equações, uma do primeiro e outra do terceiro, e aí aqui a solução ou x é 0, ou x ao cubo menos 27 é igual a 0. Logo, para x ao cubo dá 27, só tem uma solução, que é o mais 3. O menos 3 daria menos 27. Então, ou x é 0 ou x é 3. A última também dá para ser fatorado. x3y menos 4xy, você pode colocar o próprio xy em evidência. Sobra xy. Então, isso já é um jeito de fatorar, mas aqui você pode fatorar a diferença de quadrados x mais 2, x menos 2. Então, parte da fatoração aqui foi revisada. Aqui o James Stewart pede para que a gente simplifique essas expressões racionais. Então, você tem que fatorar elas para poder simplificar. Então, ali na letra A, você consegue fatorar em cima, vendo as raízes. Você pode fazer soma produto ou por Bhaskara. E seria soma menos 3, produto 2. É menos 2 e menos 1. Então, o x mais 2 que multiplica x mais 1. Se eu efetuar essa distributiva, eu volto para x ao quadrado mais 3x mais 2. Na de baixo é a soma menos 1, produto menos 2. Então, é menos 2 e mais 1. Então, fica x mais 2, x menos 1. E aí, quando você simplifica, x mais 1 sobre x menos 1 é o resultado final. Acredito que esteja tudo certo. Qualquer erro, por favor, deixa aí nos comentários, a gente sempre agradece, tá? Aqui eu tenho um produto, então aqui 2x2 menos x menos 1 sobre x2 menos 9, que eu transformo em x mais 3, x menos 3, pelo caso de fatoração conhecido da diferença de quadrados, que a gente já citou. Aqui o x mais 3, então esses fatores vão se cancelar. Mais 3 vai cancelar com x mais 3. E ali em cima é possível que também você encontre as raízes que você precisa para fatorar ainda mais essa expressão. Na letra C, x2 embaixo também a diferença de quadrados vai virar x mais 2, x menos 2, mas aqui eu preciso fazer a soma, né? Então esse lado eu preciso multiplicar por x menos 2. Fazendo isso, eu vou conseguir resolver colocando tudo sobre x mais 2, x menos 2, e em cima x2 e x mais 1, x menos 2. Por fim, x2 menos 2x mais x menos 2, sobre x mais 2, x menos 2, x2 menos x2 mais 2x menos x mais 2, sobre x mais 2, x menos 2. Bom, vamos até o final. x2 some com x2, fica simplesmente x mais 2 sobre x mais 2, x menos 2. Simplificou bastante, só sobrou 1 sobre x menos 2, bastante simplificado. Bom, aí em seguida o James Stewart vem com uma revisão de racionalização de denominadores. Ele pede para racionalizar, por exemplo, raiz de 10 sobre raiz de 5 menos 2. Para racionalizar isso aqui, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que é você trocar o sinal do meio. E isso tem a ver com o produto da soma pela diferença, que a gente sabe que é a diferença de dois quadrados. Então isso faz com que sumam as raízes. Quando eu multiplico aqui em cima e embaixo por raiz de 5 mais 2, aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. E quando eu multiplico raiz de 5 menos 2 por raiz de 5 mais 2, isso dá raiz de 5 ao quadrado, que é 5, menos 2 ao quadrado, que é 4. Aí em cima eu tenho que ver, vai ser raiz de 50, mais 2 raiz de 10, e de qualquer forma eu já racionalizei. Raiz de 50 é 5 raiz de 2, mais 2 raiz de 10, sobre 1. Então, está racionalizado o denominador. Bom, em seguida o James Stewart vem pedindo para você resolver essas equações aqui. E tem vários tipos.
Então, uma equação do primeiro grau, como essa da letra A, você tem que lembrar que você tem que passar a letra para um lado e o número para o outro. Então, fica x mais x sobre 2 igual a 14 menos 5. Então, 3x sobre 2 é igual a 9. Isso implica que x é igual a 6. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Lembrando, galera, isso é um teste de verificação. Se você não entendeu, se você vê, eu falei, não sei o que é isso que ele está fazendo, é porque você não deve estudar cálculo sem tentar relembrar isso. Porque o que o James Stewart está dizendo aqui é o seguinte: tudo isso aqui você vai precisar para estudar meu livro. Em algum momento no meu livro você vai encontrar isso. Racionalização, potências, equação do primeiro grau, fatorações, simplificações, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, na B é mais uma equação. Tem várias formas de resolver isso. Uma delas é multiplicando o cruzado, tomando cuidado que esse x mais 1 nunca vai poder ser zero. Então x tem que ser diferente de menos 1. Esse x também não pode ser zero. X diferente de zero. Então se eu achar uma dessas soluções, ela não vale. Não pode ser nem menos 1 nem zero. Mas vamos ver, multiplicando o cruzado, fica 2x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos x mais 2x menos 1. Ficou 2x menos x igual a 1. X igual a 1. Tá bem, x pode ser igual a 1. Essa é a solução da nossa equação. Na letra C, é uma equaçãozinha do segundo grau. Você pode resolver de várias formas. Eu gosto de resolver com soma e produto, mas Bhaskara funciona sempre. A fórmula de resolução que a gente chama de fórmula de Bhaskara não deveria ser chamada assim. Não foi o Bhaskara que inventou. Apesar dele conhecer, ela já era conhecida muito antes. Na época do Bhaskara nem fórmula existia, não tinha essa álgebra toda. Eu gosto de resolver aqui por soma e produto. Você deve lembrar os dois, tanto soma e produto quanto Bhaskara. Se você não lembrar, você tem que assistir alguma aula por aí, fazer algum exercício, dar uma olhada em algum livro, tá bem? Se você estiver indo estudar cálculo. Então aqui eu vejo que a soma é menos b sobre a, é menos o coeficiente x dividido pelo coeficiente de x2. Então aqui é 1. E o produto é c sobre a, no caso é menos 12. Eu penso nos produtos que dão 12 e que a diferença é 1. É 4 e 3. Para a soma dar mais 1 tem que ser mais 4 e menos 3. Essas são as raízes, então eu resolvi essa equação. E eu poderia fatorar escrevendo x menos mais 4 e x menos menos 3. Eu poderia fatorar essa equação assim como a gente já viu antes. Aqui na D, mais uma equação do segundo grau. Essa já é mais fácil de resolver por Bhaskara. Então sempre que você tiver ax2 mais bx mais c igual a 0, as duas soluções vão ser dadas por menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Nesse nosso caso fica menos 4 mais ou menos raiz de 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 2 vezes 1, que é 8, sobre 2 vezes 2. Isso vai dar menos 4 mais ou menos raiz de 8 sobre 4. Dividindo tudo por 4 aqui, vai dar uma simplificada, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 8 sobre 4. Raiz de 8 é raiz de 4 vezes 2, então é 2 raiz de 2. Menos 1 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 4 fica menos 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então é isso. Menos 1 mais raiz de 2 sobre 2, menos 1 menos raiz de 2 sobre 2. Duas soluções estranhas, mas são soluções. Aliás, estranhas nada, porque são típicas soluções de uma equação de segundo grau. Mais ou menos a raiz de alguma coisa. A própria fórmula indica o porquê que essas coisas acontecem muito. Você tem sempre menos b mais ou menos a raiz do determinante, que é o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. Prosseguindo, na letra E nós temos uma equação chamada de biquadrada. Porque a equação biquadrada, ela, apesar de ser uma equação do quarto grau, ela se transforma numa equação do segundo grau. Quando eu faço x ao quadrado igual a y. Aí eu posso fazer a substituição e olhar isso como se fosse y ao quadrado menos 3y mais 2. Uma equação do segundo grau. No caso aqui seria soma 3, produto 2 e 2 e 1. Então as soluções aqui seriam y igual a 2, y igual a 1. Porém y é x ao quadrado, então é x ao quadrado igual a 2, x ao quadrado igual a 1. Agora eu acho até 4 raízes diferentes, que é mais ou menos raiz de 2 e mais ou menos 1. Então 4 soluções. Raiz de 2, menos raiz de 2, 1 e menos 1. Ali tem uma equação modular.
3 que multiplica o módulo de x menos 4 igual a 10. Então seria o módulo de x menos 4 igual a 10 terços. E o módulo nada mais é do que o valor absoluto. Então o x menos 4 ele tanto pode ser menos 10 terços, quanto ele pode ser mais 10 terços, que o módulo dele vai dar 10 terços. Então tem duas soluções. X seria igual a 4 menos 10 terços e 4 mais 10 terços. Tem ali no final uma equação bem feia, é uma equação irracional. Eu vou resolver ela aqui só para vocês verem que isso não é difícil, só tem uma cara feia. É 2x que multiplica 4 menos x elevado a menos meio e 3 raiz de 4 menos x. Primeira coisa, o que está dentro do 4 da raiz tem que ser positivo. Então 4 menos x tem que ser maior que 0. Então x tem que ser menor que 4. Tá legal? Então não posso achar soluções onde x não seja menor que 4. A gente está trabalhando aqui com uma equação irracional. É importante revisar isso. Equações irracionais você tem que tomar cuidado com as raízes estranhas, raízes que deixam números, por exemplo, negativos dentro de raízes quadradas. Isso não pode acontecer. Então aqui ficaria 2x sobre a raiz, menos x menos 3, que multiplica a raiz. E aí para resolver isso aqui eu vou ter que multiplicar todo mundo por 4 menos x, né? Então vai ficar 2x, 3 que multiplica 4 menos x. Eu multipliquei todo mundo aqui por raiz de 4 menos x, dos dois lados da equação. Dá isso, 2x menos 12 mais 3x, isso dá 5x igual a 12, x é igual a 12 sobre 5. É menor que 4. Tá fora, não pode ser solução, tá? Essa equação, então, ela não tem solução. Simples assim. Bom, aí o James Stewart vem com inequações, também muito importante, vamos dar uma relembrada, tá? Você trata quase igual a equação, só que você vai fazendo tudo dos dois lados. Então, por exemplo, menos 4 aqui, ó, 5 menos 3x menor ou igual a 17, eu vou, por exemplo, subtrair 5 dos dois lados. Então fica menos 4 menos 5, aí o 5 sumiu daqui, ficou só o menos 3x, e 17 menos 5 também. Então é menos 9 menos 3x... 17 menos 5, 12. E agora, se eu for trocar o sinal, eu tenho que trocar o sentido da inequação. Isso é muito importante. Então, eu multiplico todo mundo por menos 1, o menos vira mais e o maior vira menor e o menor vira maior. Porque o 4 é maior que 2. Mas se eu troco o sinal, menos 4 é menor que menos 2. Isso, numa equação, 2 é igual a 2, menos 2 é igual a menos 2. Mas numa inequação, você troca o sentido da inequação. O maior vira menor quando você muda o sinal dos dois lados da inequação. Então isso aqui fica 9 maior, aí pode inverter, né? O 3x tem que ser maior ou igual a 12 e menor ou igual a 9. Fica duas coisas diferentes, né? Ou ele é maior ou igual a 12, ou ele é menor que 9. Então, ou ele é maior ou igual a 4, ou ele é menor que 3. Então você tem dois campos de solução. Qualquer x menor que 3 ou qualquer x maior ou igual a 4 vai ser solução da nossa equação. Ah, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? E essa equação é simultânea, então não tem como. 3x nunca vai estar entre 12 e 9, né? Porque para ser maior que 12, 3x tinha que ser maior que 4, x tinha que ser maior que 4. Agora, para ser menor que 9, x tinha que ser menor que 3. É impossível, essa equação é impossível, essa inequação, tá? Porque ela é simultânea. Desculpa a confusão, essas coisas são confusas mesmo. Deu simultâneo, x maior que 4, maior ou igual a 4 e menor que 3. Então, impossível. Não é uma questão de ou aqui, não. Fiz separado, mas elas tinham que valer simultaneamente. Mais uma inequação que é do segundo grau. x2 menor que 2x mais 8. Isso aqui é uma desigualdade. Você tem que olhar no gráfico como uma parábola, com a concavidade voltada para cima, já que o y é positivo. Então, onde ela é negativa? Entre as raízes. Eu quero que ela seja menor que 0. Quais são as raízes? Soma 2, produto menos 8. Produto da 8 é 4 e 2. Soma 2, 4 e menos 2. Então, a gente tem aqui no menos 2 e no 4. Então, qualquer x entre menos 2 e 4. Famosa inequação, estudo do sinal da equação da função do segundo grau, né? Aqui tem uma inequação produto. X menos 1, x mais 2 tem que ser maior que 0. Isso aqui você tem que analisar o sinal. Você tem que analisar o sinal de todo mundo, do x menos 1, do x mais 2. Então, você tem que analisar no 0, no 1, no menos 2, até o menos 2. Aqui é negativo, negativo. Aí, não, vou fazer isso aqui de novo. X menos 1, x mais 2. Então, as raízes são no 0, no menos 2 e no 1. Eu quero analisar aqui. Quero analisar o x menos 1 e o x mais 2.
O x, ele é negativo até o zero, positivo do zero para frente. O x menos 1, ele é negativo até o 1. Porque x menos 1 é aqui assim, no 1. Então, ele é positivo do 1 para frente. E o x mais 2 é aqui no menos 2. Ele é positivo do menos 2 para frente. Logo, o produto dos 3, menos, mais, menos e mais. E eu queria que fosse o quê? Maior que 0, tá? Então é aqui, entre menos 2 e 0, e maior que 1. Então a solução aqui é x. Aí muitas vezes escreve assim, conjunto de solução. Tá? Vai pegar o intervalo menos 2 até 0, intervalo aberto, união com 1 aberto até infinito, que é sempre aberto. É aberto porque é maior ou igual a 0 e não igual a 0. Tem mais uma inequação ali, que é o x menos 4 maior que 3, uma equação simples, devia ter vindo antes. Isso aqui simplesmente é você fazer isso aqui. Tem que ser menor que 7. Você trata igual uma equação normal. A única diferença é que se eu tivesse que trocar o sinal do x, eu ia trocar o sentido da inequação. Nessa daqui, por exemplo, 2x menos 3 sobre x mais 1 menor ou igual a 1. 2x menos 3 menor ou igual a x mais 1. Aqui você tem que tomar cuidado, né? Porque não pode simplesmente fazer assim, não. Porque se o x mais 1 for positivo ou negativo, ia trocar o sentido da inequação. Então essa você tem que tratar como uma inequação consciente. Para poder dar certo, você tem que trazer o menos 1 assim e fazer igual a 0. É bem mais chato do que parece. Então ficaria assim, 2x menos 3 sobre x mais 1 menos x mais 1 sobre x mais 1. Então é 2x menos 3 menos x menos 1, ou seja, x menos 4 sobre x mais 1 menor ou igual a 0. Inequação quociente aqui. A outra era inequação produto, essa é a inequação quociente. O x menos 4, positivo do 4 em diante. O x mais 1, positivo do menos 1 em diante. Então, olhando aqui para o x menos 4, ele é positivo do 4 em diante. E o x mais 1, positivo do menos 1 em diante. Logo, o quociente é positivo, negativo, positivo. Eu quero que seja negativo, então é aqui, Como é menor ou igual, é entre menos 1 e 4. Só que menos 1 não pode, menos 1 é proibido. Por quê? Se for menos 1, o denominador dá 0. Então esse é um ótimo exemplo de inequação quociente. A solução é aberto em menos 1 até 4 fechado, ou seja, o x ele pode ser maior que menos 1 e menor ou igual a 4. Qualquer valor de x entre esses valores, aquela inequação, aquela divisão vai ser menor ou igual a 1. Bom, e aí para finalizar a revisão, o James Stewart coloca algumas sentenças bem conhecidas e pergunta se elas são verdadeiras ou falsas. Então aqui a primeira, p mais q ao quadrado igual a p ao quadrado mais q ao quadrado. Essa é clássica, isso é falso. O quadrado da soma não é a soma dos quadrados, tá? Faltaria acrescentar o dobro de PQ, tá? Se eu fizer a distributiva, P mais Q ao quadrado é P ao quadrado mais Q ao quadrado, mais 2 vezes PQ. Você pode fazer a distributiva aí. Fazer P mais Q que multiplica P mais Q, fazer a distributiva que você vai ver. Isso é um produto notável quadrado da soma. Aí ele pergunta ali um produto de raízes, bem interessante. A raiz de AB é igual a raiz de A vezes a raiz de B? Isso é uma propriedade bem conhecida, tá? De radicais. Depois ele pergunta aqui, a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B? Não, falso. A raiz de A mais B ao quadrado é igual a A mais B. Isso aqui é verdadeiro, tá? Mas aquela ali que ele colocou é falsa. Na letra D, tem uma expressão 1 mais T sobre C sobre C. Quando você separa ali em 1 sobre C mais TC sobre C, isso é 1 sobre C mais T. Então ali acabou sendo falso. O que ele colocou aqui é falso. E aqui a gente tem 1 sobre x menos y. Ele quer saber se é igual a 1 sobre y menos 1 sobre x. E não é. Porque 1 sobre y menos 1 sobre x, tem que botar aqui xy, dividido por y da x, dividido por x da y. É x menos y sobre xy, e não 1 sobre x menos y. Também é falso. Para finalizar, 1 sobre a sobre x menos b sobre x. Ele quer ver se é igual a 1 sobre a menos b. Aqui é a menos b sobre x. Isso aqui, repetindo a primeira invertendo a segunda, repete a primeira fração e inverte a segunda, é x sobre a menos b, então é falso.
Pessoal, isso foi só um teste de verificação de álgebra, tá? Não teve a pretensão de ser uma grande aula de álgebra. Eu só refiz aqui com vocês. Não tinha feito nada disso antes, eu fiz aqui na hora mesmo com vocês, para vocês verem que são testes de verificação. É normal que você se confunda, é normal que você não consiga fazer alguma coisa. E se você conseguiu fazer tudo, ótimo, você está mais do que preparado em álgebra para seguir no seu estudo de cálculo 1. Mas se alguma dessas coisas você se sentir um pouco empacado, eu aconselho que você vá fazer uma revisão sobre o assunto ao qual você empacou e tente entender ou tapar o buraco do que você não conseguiu entender ou do que estava faltando você lembrar. Beleza? Muito obrigado. Se inscreve, deixa o like se assistiu até aqui. Muito obrigado. Para você poder curtir os próximos vídeos, curte esse vídeo aqui. Beleza? Bons estudos e até a próxima.